Pra mim não apareceu nada, não. Não aparece aí? Bom, aqui aparece para mim. Então, eu acho que quem já participou da aula já é comum. Então, eu vou começar a gravar a aula, tá? Tem algum inconveniente para vocês gravar essa aula? Não, de boa. Não. Ok. Então, eu vou. ah, Eita, saiu aqui. Então, já está gravando a aula, ok? Vamos lá, vou Beleza. compartilhar a tela para vocês. Vou deixar sem vídeo só para não dar problema durante a aula de vocês não ouvirem alguma coisa. Então, qualquer coisa, vocês me chamam aí, tá? Dá um grito aí que eu volto para falar com vocês. Beleza. Então, vamos lá. Bom, nós vamos falar de solos, tá, gente? Então, o que que é o solo? O solo é uma coleção de corpos naturais ocorrendo na superfície da Terra. Então, eles contêm matéria viva e são capazes de suportar plantas e tudo mais. Solo é solo, né, gente? Alguém tem dúvida do que é um solo? Pegar na mão lá, cavar ele, plantar plantinha, aquilo é solo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Ok. Então nós vamos falar sobre solo, como forma o solo, como as propriedades do solo, tem várias etapas aí do solo que a gente precisa conhecer. Ó, gente, a parte agora que está entrando na mineralogia, porque assim, é importante vocês conhecerem as partes de minerais, a composição, o jeito de classificar, ah, é muito importante, porque não sei se vocês começaram a reparar, tipo, quando a gente começa a falar de geologia, dessa parte de mineralogia, solos e tudo mais, que nem a última aula a gente estava falando sobre os tipos de formação de solo, aquelas camadas que formam, né? Então, agora quando vocês passarem nas estradas, que vocês não estão saindo, mas quando vocês verem algum talude que foi cortado numa rocha, vocês vão começar a ver, falar lá, ó, tem arenito no meio da rocha, tem rocha sedimentar, daí vocês vão começar a entender o que é a geologia. Daí você fala assim, pô, e vale a pena isso aí para mim? Vale, porque quem for trabalhar com engenharia civil, principalmente, vocês vão ter uma matéria chamada mecânica dos solos, e depois vocês têm uma matéria chamada fundações, tá? Então, essas matérias, vocês vão aprender a calcular. Nós vamos falar um pouquinho hoje de solo, para até a gente deve falar um pouquinho de ensaio da SPT, se der tempo, para medir resistência de solo, porque toda a fundação que você for fazer, você precisa ter históricos aí, né? Então, vamos lá. Formação do solo. Eles são formados por intemperismo. O que é intemperismo, gente? Alguém aí se sujeita a falar o que é intemperismo? É o que é que vem com o tempo, assim? Alguma coisa parecida? Vento, chuva, Isso, né? furacão, qualquer coisa que faça o solo desgastar, tá? Tudo que você pensar quando a gente fala, esse solo já está intemperizado, ou seja, ele já está com a ação da natureza, a natureza está agindo nele, alguma coisa está desgastando nele, tá? Então, essas forças que a gente chama aí da natureza são os intemperismos, tá? Eles têm também forças físicas, que pode gerar desintegração das rochas, reações químicas e forças biológicas, que intensifica aí, as biológicas, elas intensificam a força física e química, tá? Tá. Aí ele fala só, formação do solo são o material original, o clima, a atividade biológica dos organismos vivos, a topografia e o tempo. Então, o que é esse material original aí? Na realidade, esse material original, o que origina todo o solo,
são quem, gente? Quem que é o principal fator que dá origem ao solo? Vamos lá, pessoal, ó, pensa só. A gente falou que o solo começa a formar por intemperismo, tá? É intemperismo em quem? Nas rochas? Nas rochas. Então, o que acontece? Vai batendo vento, vai batendo chuva, erosão, tudo isso aí vai descendo pedaços de rochas e eles vão. Lembra que a gente falou de transporte de rocha, que pode ser por vento, pode ser por água pluvial, água fluvial e assim por diante. E isso vai gerando desgaste nos materiais e vai formando o nosso solo. Ele vai se desintegrando em poeira e ele vai formando, tá? Pode ser pedaços maiores, pode ser pedaços menores. E assim ele vai se formando. Então, o material original, quando a gente fala, é as rochas, tá? Então, esse é o material original do solo. Ele fala das chuvas, que é o clima, né? A gente vai falar de clima também, que agora. Deixa eu só. Se ele aparecer aqui. Acho. Vamos dar uma grifada aqui, ó. Então a gente tem o material original, que é o solo. E a gente tem aqui também o nosso clima, né? Então o clima é chuva, vento, várias mudanças de temperatura, um monte de coisa aí que acontece e pode acontecer no solo aí, tá? Então nós temos diversas situações aí de solo, tá? Então vamos lá. Diversas situações do clima. Clima. Mudou o clima, tem reação química, tem velocidade e tudo mais. Micro-organismo no solo. O que é o micro-organismo no solo? O que é esse micro-organismo aí, gente? As folhas que caem, que o vento traz, alguma coisa assim? Isso, os restos de vegetais. Então, o que vai acontecer? Não só vegetais, como animais também, tá, gente? Então, toda a folha que cai no chão, ela vai se decompondo. Aí tem a parte de micro-organismos que vão consumindo esses vegetais. Tem as minhocas, que já, vários, besouro, um monte de insetos junto, eles vão decompondo esse material e ele vai virando solo, tá? Daí a gente tem topografia de relevo. A topografia de relevo, gente, ele vai influenciar por causa das águas, tá? Nós vamos ver um pouco mais para frente tudo isso aí. Mas o que mais influencia isso aí? Velocidade de água, tá? Então, o que pode acontecer se eu tenho uma encosta muito íngreme, a velocidade da água de erosão vai ser gigante. Então ele vai descer levando tudo que é tipo de material, tá? Então esse é um dos materiais também. E tempo de formação. Geralmente, quando a rocha começa a ser temperizada, ou seja, quando ela começa a aparecer no solo, a aparecer no tempo, ela vai demorar um bom tempo para ela começar a virar solo, tá? Porque aí tem compactação, formação de camadas. Nós vamos ver isso aí também. Então vamos lá, ó, só para vocês terem ideia como funciona. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o tempo, né? Que a gente falou, que é o tempo, vai ser aqui, ó. Então tá vendo? Isso aqui só é uma rocha que ela não começou a formar rocha ainda. Aí o que acontece? Ela começa a sofrer intemperismo, começa a se formar organismos em cima, solos sedimentares e assim por diante. Então eles chamam de solos jovens, tá? Tanto esse como esse, eles são solos jovens.
ok? Porque a rocha ainda está em processo ainda de decomposição. E a hora que ele formar realmente uma série de camadas diferentes aí, a rocha estiver bem desgastada, aí eles chamam de solo maduro. E quando a gente chama de solo maduro, nós vamos chamar ele de horizonte. Vocês vão descobrir o que é esse horizonte aí, porque ele vai ser dividido em camadas, tá? Nós temos várias camadas aqui, e cada camadinha dessa aqui, nós vamos dividir e explicar sobre elas. Então, tudo que influencia no nosso solo aí tem o tempo de formação, o clima, que a gente já falou um pouquinho, tem os nossos organismos, tem material de origem e tem nosso relevo, tá? Então, tudo isso aqui vai dar origem ao nosso querido solo que a gente tanto preza aí. Gente, se tiver dúvida, vão perguntando. Beleza. Bom, ele fala aqui que o solo, ele pode ser visto sobre diferentes óticas, tá? Então, para um agrônomo, ele é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Ou seja, para o agrônomo, para o engenheiro agrônomo, ele vai usar para analisar o solo e ver qual a melhor situação para plantio, tá? Então, quando a gente fala de engenheiro agrônomo, o cara vai ver aqui a planta, como vai funcionar, se o solo tem todos os nutrientes necessários. Então, a visão dele é diferente nossa de engenheiro civil. Na realidade, elétrico e mecânico não vão usar, mas engenheiro civil vai usar bastante. Para um engenheiro, sob o ponto de vista da mecânica dos solos, o solo é um corpo passível de ser escavado, sendo utilizado dessa forma como um suporte para a construção ou material de construção, tá? A gente vai ver que tem vários solos aí que tem uma constituição calcária, então, como a gente já viu em várias outras situações aí, a gente pode ser um engenheiro civil, pode ser um engenheiro de minas, e daí o nosso solo, a hora que você for começar a escavar, a gente vai começar a tirar material dele. Que nem no deserto, no Chile, eu esqueci, acho que é Atacama, que tem lá, eles têm um vasto deserto inteiro de sal, tá? Então ele está no solo, esse sal. Então, se você for falar, é a extração do solo. Nós temos extração de calcário de solo também. Então, a proporção que cada um dos componentes do solo pode variar de um solo para o outro. Desculpa, gente. Nós vamos ver as propriedades do solo. Só que eles podem variar de um solo para o outro, dependendo do local onde vocês estão vendo o solo, tá? Então, a gente está falando aqui que a divisão do solo tem 25% de água, 46% de minerais, 25% de ar e 4% de matéria orgânica. Depende de onde vocês vão analisar esse solo. Pode ser que essa quantidade de água aqui, ó, diminua muito. Por quê? Porque se for num semiárido, num deserto, alguma coisa assim, vocês vão ver que o solo não vai ter praticamente umidade nenhuma, tá? Então vai estar lá, pegar na agreste do sertão lá. Vocês vão pegar o solo lá, ele é arenoso e não tem que cavar muito para você achar umidade nele. Então, mas essa é uma média de constituição de solos aí, tá? Então, lógico, o solo é a camada mais superficial da crosta e é composta por sais minerais dissolvidos na água intersticial e seres vivos e rochas em decomposição. Essas águas intersticiais aqui, as águas que percolam de chuvas, de rios e tudo mais, tá? Então são essas águas que estão entrando aí no solo e elas vão formando esses minerais dissolvidos que vêm com a água e vai formando. Quem assistiu a aula passada viu lá as estalagmites, estalactites, aí nós vimos bastante solo lá, bastante rocha lá,
que sedimentar e que ela vai formando, aliás, elas são metamórficas, elas vão formando novos tipos de rochas. Então é a mesma coisa aqui, a água vai percolando no solo aí e vai melhorando a composição dele, mudando quimicamente. Então tem uma variação grande terreno para terreno, mas basicamente existem 4 camadas principais. Tem a primeira camada, que é rica em humus, tá? O humus, gente, que a gente fala, é toda essa parte orgânica que nós falamos, tá? Decomposição de folhas, decomposição de material orgânico, de de insetos, de microinsetos e tudo mais. Eles vão formando aí a parte do solo, que é essa primeira camada aí, tá? Outra camada é a camada de sais minerais. Então ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é o calcário, tá? Ele corresponde de 7 a 10% da camada. A segunda parte é a argila. Ela corresponde a 20 a 30% da camada. E a última parte é da areia. Essa camada é muito permeável, existem espaços entre as partículas da areia, permitindo que entre ar, água com mais facilidade. Essa parte corresponde a 60 a 70% da camada. Alguém já assistiu aqui? Alguém já presenciou alguma perfuração de poço? Alguém já viu, gente? Eu Não, não. professor. Poxa, não. Tá. Quando os caras estão fazendo perfuração de poço, eles vão tirando o material, tá? Que fica... e mesmo porque o geólogo precisa ir fazendo a análise. Então, eles passam toda a primeira camada e daí tem uma camada de argila que é geralmente muito grande, tá? Às vezes vocês podem pegar um pedaço de rocha. Aí quando pega a rocha, as pessoas tremem e ficam morrendo de medo. Se ela está bem sedimentada, ou seja, se ela está bem granular ou bem quebradiça, a gente sabe que é só uma faixa que vai ter, tá? Então, ele seria camadas, tá? Então, vamos pensar lá que temos várias camadas de solo lá, né? Então, a gente tem várias camadinhas lá. Quando você pega um tipo de camada que tem seixos aí no meio, ou algo parecido aí nesse meio aqui, aí o pessoal fica meio com medo, porque geralmente quando você chega na rocha e você não achou água, geralmente o pessoal fala, vixe, não deu certo o poço, tá? Então o pessoal entra meio em pânico aí quando acontece isso. Mas o que dá toda a ideia de que a água está chegando ou não é exatamente essa parte de camadas. Então vocês vão passar, vocês vão passar a primeira camada, daí vocês passam a segunda camada, pode haver seixos, pode haver alguma coisa, mas a maioria é argila, tá? E ela é uma camada bem grande, geralmente, ela é 30, tá falando de 20 a 30% da camada do solo é argila, e daí ele vem a areia. A hora que chega na areia, aí tem uma alegria grande. Porque a gente fala, bom, a gente tá no arenito. Se a gente chegou no arenito, é onde a água percola, tá? Porque ele tá falando aqui que tem a água, que ela tem a facilidade e ela tem uma parte de percolação de água. Eu não necessito chegar até o fim para pegar minha água. Eu posso parar nessa parte que a gente chama de arenito. Então você para no arenito e já faz o encamisamento. Antes de parar no arenito, eu preciso verificar se eu já estou na camada de arenito onde a água já está
vertendo, tá? Então tem toda essa parte. Mas é legal para quem tiver oportunidade que vocês vão ver exatamente essas camadas passando aqui. Eu tenho, acho que uma filmagem de uma perfuração de poço que eu estava acompanhando um geólogo. Acho que eu vou ver se eu trago na próxima aula para vocês verem. Deixa eu até anotar aqui. Não é feito nenhum tipo de trabalho de sondagem antes de perfurar, professor? Para Não, a gente tentar faz estudo. evitar? Faz estudo. Por exemplo, o que você faz? Você tenta determinar pontos na região onde já existem poços, tá? Então você vai vendo onde tem os poços e a profundidade que ele está. E daí, a hora que você chega nessa parte de estimativa, então tem tipo, sei lá, tem um poço aqui com profundidade de 500, tem um poço aqui com profundidade de 700, tem um poço aqui com profundidade de 1000 metros. Então você sabe que a rocha está descendo, né? E que o aquífero está descendo junto com a rocha. O que pode acontecer é que às vezes você tem poços que. Lembra que a gente falou que tem frasturas em rochas? É por onde passam os aquíferos, tá? Então pode ser que alguma parte, na hora que você começa a perfurar a rocha, porque assim, tem locais que você começa a perfurar, ela tem o solo, e depois tem uma parte de argila e depois tem rocha, tá? Tem vários lugares assim. Você pode pegar uma fratura nessa rocha aqui e ela tá mandando água para cima, tá? Só que aí a gente fala que a gente não atingiu, não é um poço artesiano que a gente chama, tá? A gente chama um poço de fratura. Porque aí pelas vertentes aqui da rocha ela vai enchendo o poço de água. A do Ah, Guarani, para entendi. você pegar, tem que ser lá no fundo mesmo, na hora que chega no arenito. Não pode ter rocha. É que muitas vezes você pega a rocha, já acha a água, então você para a escavação. Mas não tem, é por estimativa, né, por estimativa. Você pega por GPF, você tem mapas geológicos, mapas hidrográficos, tem um monte de mapa que você vai acompanhar. Mas falar, eu vou fazer uma percussão para ver se tem água, não, não tem, tá? Não tem porque custa um preço muito caro. Eu não sei se vocês sabem, Entendi. mas eu não sei mais se vocês sabem, mas tudo que vocês pensarem em investigação de solo e tudo que for profundidade, então tipo assim, eu vou fazer um ensaio SPT para ver quanto vai dar de resistência meu solo para saber qual tipo de fundação eu vou usar. Eles cobram por metro de profundidade, certo? Então, quantidade de metros, você fala, pô, mas e se der 20 metros, é um preço. Se você quiser 2 metros, é outro preço. Então, você pode chegar para o cara e falar, eu preciso do ensaio de pelo menos 4 metros de profundidade. Aí é o preço, então é tudo por metro. Então, quanto você pensar que é profundidade, é por metro, não tem como. Eles não fazem por. E poço é pior ainda, porque além dele cobrar por metro, ele não te dá garantia de serviço. Se não acha água, Nossa. não, você tem que pagar do mesmo jeito. E a terceira camada, que nem a gente falou, é as rochas, né, gente? Aí não tem como. Aí nós chegamos na nossa rocha, porque ela tá, apesar dela estar intemperizada, se a gente lembrar lá atrás, ó, apesar dela estar intemperizada, tá vendo? Ela vai formando vários tipos de solos, mas sempre no final tem a rocha. É o sonho de todo engenheiro, achar a rocha para gravar a fundação em cima dela. Aí não cai nunca. Eles falam da quarta camada, que essa quarta camada aqui é a rocha que ela, inicialmente ela está intemperizada e depois ela fica uma rocha mais, que eles chamam de rocha matriz, né? Porque o que acontece? Mesmo a rocha estando na camada ali, então vamos supor que aqui, vamos mudar de caneta, peraí. Não vai dar para. Então vamos supor aqui, ó, que a gente tem o início da rocha e depois a gente tem aqui, ó, a nossa outra parte da rocha, tá? Então o que acontece? A primeira parte ela já vai estar desgastada pelo solo, tanto pela pressão ou
desgaste que ela tem natural, tá? Porque mesmo que ela esteja lá embaixo, ela ainda está tendo desgaste na rocha, tá? Ela ainda está sofrendo intemperismo. Então essa eles falam que a rocha chegou, mas ela está uma rocha mais intemperizada, ela está mais fraturada. E daí a quarta camada eles chamam de rocha macris, que aí é a rocha de onde tudo surgiu e é a rocha mais a rocha em si, né? Ela não sofreu intemperismo, tá? É uma rocha normal. Bom, mais ou menos o que acontece, tá, gente? Como vai se formando aí o nosso solo, tá? Então a gente tem as nossas ações dos agentes externos, chuva, vento, erosão, ventania, tudo que você pensar, chuva ácida, tudo que você pensar que aconteceu. Tem o congelamento, tá, gente? Geralmente degelo, tá? Em vários países aí congela, os picos das montanhas congelam, depois degela tudo e desce levando tudo. Então, da rocha-mãe, ela vai se intemperizando, ou vai se desintegrando os grãos dela, e aí ela começa a virar uma rocha intemperizada. O que acontece? Começa-se a formar material orgânico em cima dessa rocha, tá? Então, ela começou a ficar intemperizada, ela começou a dar desgaste, virar pó, como a gente fala, virar solo, e daí começou a juntar um monte de material orgânico aqui nos lugarzinhos que vão mexendo com o solo. Bom, desses materiais orgânicos, o que vai acontecer? Vai começar a formar vegetação, principalmente vegetação, tá? Nessa vegetação ela vai se decompondo e vai formando uma camada de humus, que é o que a gente falou lá, das folhas, de micro-organismos, tá? Então ela já começou a formar a nossa camada de humus aqui. Então ele já é um solo recente, mas ele já começou a formar. Nós vamos falar daqui a pouco desse horizonte A aqui, tá? Elas são divididas. E daí, quando o solo já virou solo, ele já é um solo antigo, ele é real, não é mais um solo inicial, bebê aí, como a gente diz, ele já virou um solo mesmo. Aí você tem todas as camadas de formação de um solo, que é o horizonte O, horizonte A, horizonte B e assim por diante, que é a próxima nós vamos falar agora, tá? Dúvidas, pessoal? Não, até agora tranquilo. Tranquilo? Estão entendendo todas essas partes de horizontes? Tranquilo, pessoal. Tá bom. Então, ó, todos os solos, todos eles formam horizontes, tá? E o que são esses horizontes aí? Uma característica comum de todos os solos de desenvolvimento são diferentes camadas de aproximadamente horizontais, denominadas horizontes. Ó, gente, nós não estamos mais falando de rocha, tá? Agora a gente está falando de solo. O solo, se vocês forem pegar as camadas de solo, elas realmente são mais ou menos horizontais, tá? Elas vão se compactando horizontalmente, tá? É o mesmo processo das rochas, é o mesmo processo das rochas. Porém, o que acontece? Ela está se desgastando ainda e ele é material solto, tá? Apesar de você falar, ah, a terra é compacta pra caramba, lá embaixo tem argila super compacta. Tem, mas se você tirar ela de lá e for esfarelando ou fazendo alguns testes com ela de compressão, ela esfarela, ela não é rocha ainda, tá? Com o tempo ela pode se voltar a ser uma rocha aí sedimentar com o tempo, mas muito tempo, aí milhões de anos. Então, nós estamos numa camada bem superior às rochas aí. Nós estamos só no solo. Então, vamos lá. Chegou nossos horizontes. Então, é o que ele fala de camadas. O horizonte O, ele é a parte orgânica. Então, é toda aquela parte de humus, tal, lá. Então, é todo o resto dos orgânicos. Geralmente, pessoal, quando vocês vão trabalhar com estradas, tá? Material na estrada, alguém já trabalhou em DR ou alguma empresa de estradas, de construção de estradas? Já ou não? Não, Tá. Quem for trabalhar com estradas,
vocês vão ver o seguinte, que eles vão falar, meu, tira a primeira camada, essa camada orgânica, e vamos trocar esse solo, dependendo de como está o solo, tá? Se existir um solo muito orgânico em cima, a primeira coisa que a gente faz em estradas, a gente retira esse solo, tá? Porque aí vai depender do tamanho do solo, a gente vai retirar uma parte dele, tá? Até chegar numa camada que a gente diga, ok, é um solo limpo que dá para fazer compactação. Aí a gente vai preencher essa camada com um solo bom, tá? Ou com uma terra melhor, alguma coisa assim. Então, geralmente, esse solo aqui, dependendo do local, é um solo muito ruim. A gente retira ele. Em construção também, tá, gente? Vocês vão ver que quando você vai fazer ensaio de SPT, geralmente eles tiram 1 metro mais ou menos de solo para depois começar a fazer o teste. Porque esse teste é um material muito solto. Dependendo do ambiente, tem gente que fala, o solo é pogre. Não é que é pogre, ele é rico em humus. Tá. Saindo do horizonte, que é os restos orgânicos, a gente entra no nosso horizonte mineral. Ele vai ficar escurecido também pela acumulação de matéria orgânica, mas ele vai ter uma quantidade mineral maior. Por quê? Porque ainda tem a percolação da água, tá, gente? Então, o que acontece? Toda a água que vai passando por aqui, ela vai... águas pluviais, tá, gente? Então, choveu, caiu toda a água pluvial aqui, o solo vai vindo, ela vai percolando no meio desse material aqui, e ela serve como um filtro. Então, o que vai acontecendo? Esse material aqui vai ficando os minerais das águas, tá? Então, tudo que a água procede mineral aí das rochas, ela vai parar nessa camada. Por isso que a gente fala que as raízes das plantas retiram dos solos os sais minerais que ela precisa, não é isso? Você põe a água e as raízes fazem essa parte de sais minerais. É por isso, porque ela vai percolar e vai ter essa parte mineral aí praticamente nessa camada A aí. Aí vem a camada E, que já é cores mais claras, onde a gente começa a nossa argila, tá? Já é as partículas um pouco mais finas, porque, de novo, nossa sequência da água. O que acontece aqui? Choveu. Então, a gente tem um solo que é completamente cheio de organismos, tá? Então, ele está aqui com muito micro-organismo, então está percolando a água dos micro-organismos. Então, imagina, choveu. Então, o que acontece? O que tiver em cima aqui de minerais, ele vai descer e vai pegar os minerais da água aqui. Porém, o que vai acontecer com essa água? Toda essa parte de humus, ela vai descer para cá. E aí, o que acontece com esse outro solo aqui? O que acontece com esse outro solo aqui? Toda essa parte fina de argila que estava lá em cima, ela começa a descer e percolar para baixo, tá? Então, por isso que essa parte aqui já é a parte que tem uma parte mais fina de solo, porque ela foi lavando, né, gente? Filtro, vocês já viram filtro? Vocês já fizeram filtro? Vocês começam filtro de solo, que vocês começam com pedra, né, uma pedra mais grossa, uma pedra mais fina, vai diminuindo a quantidade de solo? Não, professor, nunca vi, não. Vocês nunca fizeram isso em construção? Tá. Então, o que acontece? Se vocês tiverem um local onde vocês precisam de um dreno, que a gente chama, tá? Então, eu vou precisar fazer um dreno em algum lugar. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que colocar material grosso primeiro, para a água percolar rápido, e aí vocês vão diminuindo a granulometria, aí vocês fazem o sentido inverso aqui, tá? Aí vocês diminuem a granulometria até a areia e até chegar no solo que tiver daí para baixo. Então, o que acontece? Essa água ela vai percolar, você vai dar um caminho para ela percolar mais rápido, tá?
Então, dependendo do treino, você pode fazer aí de 2, 3 metros de profundidade para ela não ter acúmulo. Geralmente para água pluvial, tá, gente? Em locais aí que não tem acesso de ralo, essas coisas. Não tem como fazer um ralo, um local fechado. Aí a gente faz esse tipo de dreno aí, tá? É bem comum na engenharia civil. Bom, vamos lá. A gente vai agora para o nosso horizonte B. A acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores, nomeadamente argilas, né? Então tem a parte da argila que está descendo. E ela vai apresentar cor avermelhada devido à presença de óxidos e dióxido de ferro, tá? Então, continua percolando todo aquele material, então vai começar a chegar material mais fino para baixo, lógico, tudo que é fino, a água vai lavando e vai descendo, né? Então aí já começa a descer tudo. E a argila é aquela cor, a terra roxa que a gente fala, a terra vermelha, né? É a nossa argila aí, tá? Esse é o horizonte B. Aí vem o nosso horizonte C, que eles já têm o material não consolidado que eles falam. Que é aqui que eu falei que às vezes os caras pegam lá de material, e aí quando você vê vários materiais fraturados aqui, você fala, ó, legal, nós estamos chegando perto da rocha, tá? E quando a gente está chegando perto da rocha, perto do arenito, geralmente nessa camada C aqui, que você vai encontrar já próximo de água, tá? Então tem esse material não consolidado aqui, e depois vem a rocha consolidada. Lembra que foi do desgaste que fica parte da rocha em cima? Então, essa é a rocha mãe que eles falam, essa é a rocha raiz que já fez todo esse solo. E esse processo é rápido, pessoal? Hã? É rápido ou não? Não, né? Ele vai demorar milhões de anos aí para se fazer, porque você imagina que ele precisa desgastar uma rocha inteira para formar camadas e juntando camadas e tudo mais para começar a formar um solo. Então ele vai demorar bastante para ser feito, tá? Bom, gente, aqui é mais uma explicação detalhada. Eu só coloquei porque vocês vão ter o slide na mão, então é uma coisa mais detalhada do que nós falamos lá em cima, tá? Então tem o horizonte O, o A, o E, o B, o C e a rocha, que é a rocha matriz. E anterior à rocha matriz nós temos a rocha mãe alterada. Tipos de solos. Então vamos lá. Nós temos solos arenosos. Quem daí trabalha com engenharia civil ou que trabalha com fundação, essas coisas? Alguém já viu fazer alguma fundação? Acompanhei da minha casa. Do prédio não estava quando fez a fundação do prédio, eu acompanhei. Tá, quando você fez a sua casa, quando eles começaram a cavar, na parte superior do solo, ela é que nem aqui na nossa região, nós temos essa terra roxa aí, que é um solo mais argiloso, né? Isso. Se vocês forem por aí, tipo Botucatu, Araraquara, vocês vão ver que o solo é um pouco mais arenoso, é um solo mais claro, é um solo mais branco. Mas mesmo assim, no nosso solo solo argiloso, vocês podem ver que a primeira camada nossa de solo, além de ele ter bastante sujeira ali, ele tem uma parte de areia, tá? Uma granulação mais grossa. Então, os solos arenosos, eles são grãos de tamanho de 2 milímetros a 0,075 milímetros. Então, eles não são tão pequenininhos aí. Veja areia grossa, quem trabalha com construção civil já pode ver areia grossa, vocês vão ver que é bem grandinho os cristais lá da areia grossa, e areia fina também tem os grãos lá menores, mas são areias. Então a gente consegue sentir na mão, gente,
quando você pega essa parte arenosa, você sente uma aspereza na mão. É tipo, como que vai expor? Duro explicar como funciona. Mas você pegar, a textura dela não é uma textura lisa, é uma textura mais áspera, tá? Como se fosse uma lixa. Essa parte é que a gente chama de solo arenoso. Ou o literalmente arenoso, que aí vocês vão pegar aí na região de Araraquara, Botucatu, Bauru, aí cidades praianas. Praia é completamente areia pura, né? Bom, esses solos para a gente, ela tem uma grande percolação de água e uma resistência não muito alta, tá, gente? Nós vamos falar disso também mais para frente. Ele fala que também possui argila e outros compostos em menor porcentagem. É que nem eu falei, o solo, na parte de cima aí do nosso solo, ele ainda vai conter argila. Por quê? O que acontece? Que nem a gente falou aqui. O que acontece no solo, a primeira camada aqui? Vamos supor que a gente tem um solo arenoso aqui, o início de areia aqui, tá? O que acontece? A nossa argila está descendo, porque ela é mais fina. Então essa parte sempre vai ficar areia em cima. Ela pode até estar misturada com argila, mas quando chove, ela fica uma areia em cima e argila embaixo. Alguém lava quintal aí? Sem sacanagem, vocês lavam quintal? Lava a rua? Ou já lavaram? Bom, eu não, que eu moro em apartamento. Ixi. Mas já lavou? Já viu lavar? Já cheguei a ver. Tá. Um negócio interessante para a gente entender esse solo arenoso, solo argiloso aí que a gente fala, é assim. Vamos supor que choveu e teve um monte de terra que foi na frente da sua casa, certo? Certo. Quando vocês jogam água, vocês vão ver que ele deixa de ser marrom e ele muda a coloração e fica uma parte mais espessa no chão, não fica? Isso, muda, fica diferente. Ele fica a areia. A argila você está Isso. retirando, que é o pó mais fino, tá? Então, por isso que ele fala que tem na areia sempre tem argila. Então, a argila vocês estão retirando, que é o silt e a argila, na realidade, vocês estão retirando, que é a parte mais fina. A parte mais grossa, vocês secarem, vocês vão ver que ela vai formar uma areia, tá? É aí que a gente chama de solo arenoso, tá? Então, ele tem argila, mas tem areia junto. Geralmente é as primeiras camadas do solo lá. Certo. Por isso, quando a gente fala de fundações, quando vocês falarem de fazer fundações, por isso que a gente. Mas tem fundações que se faz com radier. Tem. Mas mesmo quando vocês. Você sabe o que é radier? Não. É quando você só faz uma laje em cima do solo. Você concreta uma laje. Tá? Certo. Você só concreta a laje e o solo está embaixo. Mesmo fazendo radier, você precisa retirar aquela primeira parte de solo, tá? Então você tem que tirar ali 10, 15 centímetros, 20 centímetros, para depois fazer o radier, tá? Porque senão ele também fica instável. Porque ali tem parte bem arenosa e fora todo o material orgânico que vai ter lá de sujeira, né? Então precisa tomar cuidado aí. Solos argilosos. Bom, como o nome já diz, né? Uma coisa que eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala em solos, gente, toda vez que vocês forem falar em solos e falar de fundações, vocês vão estudar 3 tipos de solos. É o solo que ele é argiloso ou com argila, solo arenoso com areia e solo siltoso, que é silt, tá? Só esses 3 tipos de solo vocês vão estudar. Não adianta vocês falar, mas tem outros tipos de solo, tem solo calcário, tem. Para engenharia nós estudamos esses. Então o que vai ser? Tem argilo siltoso, argilo arenoso, silto argiloso, tem vários tipos de solos aí, mas sempre essas 3 constituições, tá? Que é o principal aí que a gente vai usar, principalmente na engenharia civil, tá?
Ele fala que no Brasil isso acontece mesmo, tá? Que a gente tem alguns solos que eles são permeáveis, mesmo ele sendo muito argiloso, tá? O que acontece? A argila, gente, ela não é muito permeável, tá? Então, se vocês pegarem para ter ideia, vocês terem uma ideia real do que essa parte de permeável é assim. Vamos supor que choveu hoje numa estrada de terra. Daí, 3 dias depois que choveu, saiu o sol, tudo, vocês vão cavar essa terra. Vocês vão ver que a parte superior vai estar sequinha, tá? Daí vai ter uma parte mais abaixo que ela vai estar úmida, certo? Certo ou não? Certo. Porque ela retém umidade, porque ela não tem essa parte de permeabilidade para essa água ir embora rápida. Então ela retém água, ela não é tão permeável. Se for um solo argiloso, vamos supor num deserto ou num agreste, na praia mesmo, mas se coloca na praia longe do mar, hein? Senão não dá certo. Fora do nível do mar. Se você pegar um solo bem arenoso na praia, você vai cavar, 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 você vai ver que a areia tá seca. Se chover hoje e amanhã der um sol muito grande, e você vai ver que num dia ela vai percolar rapidinho, e aí você vai cavar muito mais do que um solo que seja argiloso, tá? Mas mesmo assim eu tenho argilas que elas têm permeabilidade, tá? Então elas vão se condensando, elas vão formando que nem tipo um pó de café, que nem grãos de pó de café, mas é a própria constituição da argila, porque ela vai se formando em pedacinhos, 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 e ela forma tipo cristais aí de areia. Então ela forma vários grãozinhos aí de solo, de argila, e ele fica como se fosse um solo arenoso, mas ele é argiloso, tá? Ele chama argilossolo. Nós vamos ver algumas classificações de solo, mas na apostila de vocês até fala várias classificações, mas é assim, como vocês têm isso na Embrapa com muito mais explicação do que tem na apostila, eu vou mostrar para vocês o site da Embrapa onde vocês acham toda essa parte de solo, tá? Então vocês têm os grãos de argila que são menores, bem próximos uns aos outros, dificultando a passagem da água. Então, quando a gente fala de argila, ela é mais impermeável. E a gente tem os solos siltosos, que elas são cheios de silt, tá? Eles são muito erosivos, porque o silt não se agrega com a argila e ao mesmo tempo suas partículas são bem leves e bem pequenas e bem finas, tá? O solo siltoso, ele como que eu vou explicar o siltoso para vocês? O arenoso, o argiloso, quando vocês pegam na mão e raspam a mão, você sente o solo. O siltoso é aquela cor que fica no dedo de vocês lá, tá? Ali, aquele pó bem fininho é o silt. Aí tem o solo omífero, que esse, para nós, engenheiros civil, não interessa. Porém, para o engenheiro agrônomo, é o que mais interessa, tá? É ele que vai ter a quantidade de humus, sais minerais, saber se o solo é fértil, vegetação. Então, essa é a parte fundamental aí para plantio, tá? Então, essa é a parte do solo umífero. E o solo calcário? Nós vimos aí que tem uma porcentagem de calcário no nosso solo, tá? Mas o solo calcário tem locais que você escava o solo e ele é inteirinho de calcário, tá, gente? Como tem os de sol, os de sal lá que eu falei, nós temos também. Ele é um pó branco, ou um pó bege, né? Meio amarelado. E ele pode ser utilizado em fertilização de solo. Vocês já viram calcário para solo quando põe em cana, né? Então, quando vocês vê aqueles monte. Só uma coisa, pessoal, que existe uma confusão para quem viaja e quem trabalha, sei lá,
próximo de plantação de cana, ou próximo de plantações de laranja, principalmente, o que acontece? Vocês vão ver que eles colocam um pó branco lá, que é o calcário. E eles colocam um pó amarelo também, tá? Que no fim, depois se ele ficar muito tempo, ele começa a ficar preto. Esse amarelo, gente, é enxofre, não é calcário, esse é amarelado que ele está falando, tá? O amarelado que ele fala ele é branco amarelado, ele não é amarelo, tá? Então tem uma diferença aí de enxofre para calcário que eles colocam em plantações. Então, às vezes vocês olham aí, vai um pó amarelo lá, fala, pô, é calcário, não é enxofre. O calcário é branco. Daí você fala que o amarelado dele é um bege, vamos falar assim, tá? Eles são destinados à agricultura e à pecuária. E esse solo também fornece matéria-prima para fabricação de cal e cimento já conhecido nosso, né? Aqui ele fala um pouquinho de granulometria. Nós vamos falar de novo de granulometria depois, porque é uma parte importante, tá? Então, quando ele fala que tem uma porção grande no solo, que o solo tem areia, ele vai ser arenoso, ele vai ter uma granulometria grossa, tá? Eu acho que areia e argila vocês conseguem diferenciar bem, o silt também. Aqui, quando ele tem o silt, é uma granulometria intermediária, tá? E aí você tem a argila, que é a granulometria mais fina. Eu acho que a hora que eu falei para vocês, eu inverti o silt com a argila. A argila é o pozinho que fica no dedo de vocês. O silt é o que se vocês conseguem ainda sentir ele. Então aqui tem as frações, tá? Pedra, cascalho, areia, silt e as granulometrias. Nós vamos falar depois deles. Tá. Aqui, gente, entra a ordem de classificação brasileira de solos. Eu vou sair um pouquinho daqui só para vocês verem, porque assim, ó, tem o latossolo, o argissolo, o luvissolo, o neossolo, e ele, na nossa apostila, ele mostra e não demonstra o que são. Então, ó, vocês vão ver que vai voltar minha imagem aí, porque eu vou descompartilhar, vou tentar compartilhar a internet aqui com vocês. Acho que é aqui. Vocês estão enxergando minha tela aí? Da internet? Sim. Tá. Ó, esse aqui é o site do Embrapa. Eu vou deixar no slide para vocês. O que vocês precisarem de solo, gente, formação de solo, propriedades de solo, atributos, tudo que vocês pensarem de solo, tem aqui na Embrapa, tá? Então, às vezes a gente precisa consultar regiões, algumas regiões do Brasil para saber qual o tipo de solo que vocês vão trabalhar. E aqui na Embrapa tem, tá? Tem mapas de solos aqui, tá? Vocês conseguem entrar nos mapas aqui da Embrapa. Então, vamos lá. Ele fala dos argissolos, que eles são a parte mais argiloso, tá? Eu não vou falar de todos, gente, senão a gente perde muito tempo e é muito solo para a gente falar, tá? Mas eu vou mostrar alguns deles aqui. Então, ele tá na camada B lá, do horizontal, tá? Daí a gente tem os cambissolos, que eles são de material mineral e eles estão na parte B também, tá? Daí ele fala a constituição aí de chernozênio e tem vários minerais aí, ele vai ter argila, tem alguns tipos de minerais diferentes aí, tá? Então tem que... É assim, pessoal, a classificação que vocês vão fazer de solo, quando vocês forem fazer de solo, inicialmente ela é grosseira, tá? Então vocês vão pegar o solo na mão, vão sentir o solo, tá? E depois, na hora que chegar mais para frente, eu vou falar sobre um pouco mais desses métodos que vocês vão saber aí, para saber a tenacidade, saber a dureza. Essa parte do solo vocês conseguem ver na mão, mas para você saber exatamente que tipo de solo é esse, então você fala assim, mas
que solo que é esse que eu tô vendo aqui e tal. De cara, assim, olhando, vocês não vão conseguir falar. Ah, a não ser que seja um solo, você vai conseguir falar que é um solo argiloso, um solo argilo-siltoso, um solo silto-arenoso, alguma coisa assim. Mas você não vai conseguir fazer essas classificações de cambissolo, argissolo, aí tem que ser em laboratório, tá, gente? Ah, aqui é outro tipo. Ele é um solo mais cálcico, tá, gente? Uma das características que esse a gente dá até para reconhecer, tá? É que esse solo, ah, ele, pela quantidade de carbonato de cálcio e a parte de saturação que ele tem, ele forma essas clincas na argila, tá vendo? É porque em regiões mais secas, tá? Então você consegue ver um solo mais árido aqui, tá? Então você consegue ver por essas rachaturas, mas não é o único tipo de solo que vai acontecer isso. Então precisa realmente ir em laboratórios, tá? E assim a gente tem vários tipos de solos, tá, gente? Os neossolos são pouco evoluídos com material mineral, material orgânico e assim por diante, tá? Então ele está classificado aqui como solo orgânico praticamente. A gente tem os organossolos também, que ele é bem orgânico, tá? Então você imagina você pegar um solo desse para construir em cima. Cuidado, isso aqui é orgânico, tá, gente? Ah, não dá para tirar, não tem problema. Só precisa saber se tem quanto de orgânico ele é, qual a resistência dele. Ah, tá vendo que ele fica bem fraturado? Pode ter incidência de água nisso aqui. Então, o que acontece? Precisa fazer uma parte. Olha, escorregou um. Tem raiz de árvore aqui, ó, tá vendo? Tem uns pedaços legais aqui para se ver. Bom, o que acontece? Ele é um solo que, se vocês forem fazer fundação, precisa saber se o tipo de fundação que vocês vão usar, fazer uma medição de compactação, porque é um solo bem orgânico isso aqui, hein? E assim por diante, tem um monte de tipo de solo para vocês verem aqui como funcionam esses solos, tá? Sejam curiosos, entra na Embrapa, vale a pena, tá? Tem uma quantidade legal, principalmente quem está fazendo engenharia civil. Entra lá para ver os tipos de solo, porque vocês vão olhar e falar assim: poxa, ó, eu lembro desse solo aqui, eu já vi esse tipo de solo. E se vocês não viram, quando vocês forem mexer numa fundação, vocês vão na hora reconhecer e falar assim: ah, pô, eu vi esse solo, eu sei qual que é. E aí, só de pegar, vocês conseguem entender ele. Então vamos lá. Os fatores agora que influenciam. A gente falou como eles são formados, tudo agora nós vamos falar todos os fatores. Bom, os fatores são os mesmos, né, gente? Só que agora nós vamos falar de um a um. Então você tem o tempo, clima, organismo, material de origem e relevo. Então, clima. Climas e organismos. Eles são os fatores que a gente chama de fatores ativos. Por que eles são chamados de fatores ativos? E aí, pessoal? Dormiram? Por que é ativo, pessoal? Ele atua em cima do solo? Não sei. Porque ele vai, além dele atuar em cima do solo, ele está atuando constantemente, né? Qualquer lugar que você for no solo, qualquer lugar que você passar, ou tem vento sofrendo nele, então tá voando pó, ou tem chuva em cima dele e tá caindo água, ou tá formando erosão, alguma coisa sempre está acontecendo no solo, certo? Principalmente por esse setor de clima. E geralmente o que acontece? Se você for pegar os solos aí, cavar aí 10, 15 centímetros de solo, nem isso, você cavar 2, 3 centímetros de solo, você já vai encontrar micro-organismos aí vivos já trabalhando aí nessa decomposição de solo, né? Seja lá, pode ser minhoca, pode ser algum outro tipo de
de inseto menor, mas sempre você vai achar. Então, durante determinado tempo, em que certas condições de relevo agem diretamente sobre o material de origem, que, portanto, é o fator de resistência ou o fator passivo. O que a gente chama de fator passivo nessa situação é tempo, relevo e material de origem. Então, por quê? Porque tempo é o tempo que vai demorar para formar um solo. Lembra que a gente mostrou lá no desenho que tem desde a rocha, que ela começa a sofrer intemperismo, vai desgastando, formando a primeira camada de solo. Então, o relevo, dependendo da condição de relevo, ele pode demorar muito para ser formado esse solo, tá? Nós vamos falar isso depois também, mas vocês imaginam uma encosta inteirinha de rocha bem íngreme, tá? Então tem aquelas montanhas bem íngremes lá. O que que acontece? A hora que chove, ela vai escorrendo a água pela lateral até chegar numa situação plana. Então, geralmente, lá em cima da montanha não vai ter solo, né? A não ser que tenha uma ou outra cavidade que formou um buraco, alguma coisa, aí vai tendo deposição aí desse material e pode formar um pouquinho de solo e nasce uma arvorinha. Mas aí a gente está falando de uma coisa muito inclinada, um pico muito inclinado. Geralmente, quando é um morro, apesar de existir também essa parte de descer, mas como ele é mais arredondado, ele já vai retendo mais, já vai formando mais solo aí na parte de baixo aí do morro e vai já tem condições de formar grama. Para vocês terem uma noção de formação de solo, gente, vocês podem ver assim, tem morro que vocês olham para aí que ele só tá pedra. Então ele deve ser muito inclinado e não está formando solo. Tem morro que você olha que só tem grama, uma vegetação bem rala. Ele está formando um solo, mas um solo ainda meio ralo. A hora que você começa a ver a árvore, é que ele já tem um solo profundo que comporta as raízes, tá? E o material de origem depende do intemperismo, né, gente? Então, para fazer intemperismo de uma rocha, apesar que a gente fala que cada vez que chove, ou cada vez que acontece um vento, qualquer coisa, ela tá arrancando um pedacinho da pedra, mas ela da rocha, né? Mas ela vai demorar muito aí para começar a formar. Então, o material de origem também ele é um passivo. Então, material derivado de rocha para formar. Na realidade, ele está falando do material de origem, que é a rocha, tá? Que é o material derivado da rocha, ele pode formar solos completamente diversos e decompostos em condições climáticas diferentes. Então, tipo assim, você pode pegar um tipo de rocha, sei lá, ígnea, que é de vulcão lá, que é o basalto e os granitos. E o que vai acontecer? Você vai pegar um tipo de rocha desse estado, independente do relevo, você vai ter vários tipos de solos diferentes, tá? Não vai ser o mesmo solo, tá? Então, porém, materiais diferentes podem formar solos similares quando sujeitos a um longo período ao mesmo ambiente climático. E aqui ela fala que é o contrário. Você pode ter vários tipos de rochas, então você pode ter num ambiente aí rochas sedimentares, rochas ígneas e rochas metamórficas, e dependendo onde ela for formada, o relevo que ela tem, ela vai ficar por um longo tipo de tempo e ela vai formar vários solos similares aí. Elemento principal do clima: temperatura. Opa. Bom, temperatura e umidade, né? Então, essas duas principais que vão regular o nosso intemperismo aí das rochas, tá? Aqui são algumas curiosidades que ele fala que 10% no aumento de temperatura, ela vai dobrar a velocidade das reações químicas. E, portanto, quando mais quente e mais úmido for o clima, mais rápido e intensa vai ser a decomposição das rochas, tá?
Então, quando você pegar um clima tropical, um clima quente, ela vai decompor rápido essas rochas. Acho que tem um mapa que tem um mapa que demonstra isso. Então, aqui é os mapas mundiais, tá? E aqui a gente fala mais ou menos os tipos de solos que existem em cada região. Então, a gente tem aqui zona equatoriana. A zona equatoriana, ela é úmida, então os solos são bem mais intemperizados, tá? Então, tem um solo mais de rocha já formado lá. A zona de clima tropical e subtropical, que é o caso do Brasil aqui, né? Dá para ver aqui, ó. O Brasil é tropical, subtropical, mas a gente tem uma parte equatorial lá em cima, que é a parte desse pedacinho da Amazônia aqui, né? E aí dá para você ver que tem um solo bem temperizado, porque se vocês pensarem no solo da Amazônia, só o que tem lá de humus lá em cima, imagina a camada que não tem só de solo orgânico. E a gente tem na nossa parte tropical aí um temperismo com uma intensidade média, tá? Zonas de clima temperado e baixo grau de intemperismo, tá? Então é o clima mais frio. Do mesmo jeito, onde é mais frio, onde é mais árido, deserto, também tem temperismo lá físico, mas na realidade já é um solo praticamente temperizado, intemperizado, porque ele já é completamente arenoso, tá? Se ele tiver montanhas ainda, geralmente ele nem montanhas não tem, ele só tem dunas. Zonas de clima frio e zonas cobertas de gelo, né? Que é nos polos. Aí não tem temperismo praticamente nenhum onde tem gelo, e onde está muito frio também não tem quase temperismo. Bom, ele fala que o fator para formar solo são os organismos. Então, a gente já falou do clima, já falou das rochas, e agora a gente vai falar dos organismos, né? Que é a formação da parte orgânica do solo, né? Então, os organismos são vegetais, animais, tudo que tiver da microflora e microfauna aí que eles chamam, eles vão formando essa formação de solo aí, que é a primeira camada lá que a gente falou, que é um solo orgânico, com muito humus e tudo mais. Então nós vamos ter toda essa parte aí de formação. Gente, ele fala de micro-organismo, que é a decomposição de micro-organismo, mas acho que não vem ao caso de falar o que é micro-organismo. A gente já sabe, né? Tem algas, bactérias, fungos, aqueles e tudo mais. Isso aí vai decompondo e vai formando humus, tá? Pessoal, vocês querem fazer intervalo ou vamos embora? Só que quer. Oi? Acaba mais cedo, professor. Tá bom. Vamos embora, nós acabamos mais cedo. Tá jóia. Não falta muito para acabar não. Agora vai que nem água aqui. Então aqui ele está mostrando como funciona a ação dos organismos, tá? Então ele tem a rocha que ela está exposta aí, tá? Por intemperismo. Então tem a rocha em cima exposta lá, já agindo em intemperismo. Daí começa a formar os líquens, os musgos, e já começa a formar a decomposição de solo orgânico aí, tá? Daí ela vai aumentando essa parte, porque ele vai se desgastando mais o solo, e mesmo com essa parte de novos musgos, novos seres orgânicos aqui, já vai fazendo um temperismo maior nas rochas também, tá? Aí ela vai crescendo até chegar o que eles chamam do solo perfeito lá, que é cheio de organismos e fica um solo cheio de humus aí. Então vocês viram que conforme, que nem eu falei lá dos morros, que a gente consegue enxergar da vegetação, o tipo de solo que é, ó. Então a gente consegue ver se é um solo jovem ou se já é um solo já adulto intemperizado, tá?
Então, pela vegetação, você consegue conhecer esses tipos de solo, tá? Você vê lá um morro cheio de árvores, cheio de montanha, é que ele já está intemperizado. Apesar dele ser um morro lá, ele já está intemperizado. Bom, tem os organismos animais, vegetais, que a gente falou, e o homem, que ele vai usar também, afetar o solo aí, que ele vai fazer cultivos, ele vai adicionar calcário, enxofre, então ele vai adicionar alguns corretivos, fertilizante e assim por diante para ajudar, vai ajudar a formação dos solos aí também, tá? Aqui a gente tem material por tipo de origem, tá, gente? Então, o que é material por tipo de origem? É de que rochas que vão ser formadas no Brasil aí. Então, vocês vão ver que a gente tem as rochas ígneas ou metamórficas, né? Ígneas, aliás, ígneas e metamórficas, né? Elas são rochas claras, tá? E elas formam geralmente nessa área do Brasil aqui. O estado de São Paulo está mais ou menos aqui, então mais lá para o lado do que nós vimos na aula passada, mais para o lado do litoral, tá? Então lá pro lado do nosso litoral tem essa rocha ígnea aí mais clara. E as rochas ígneas basalto, tá? Também que é nessa área também, só que ela fica mais para o sul ali. Então essas basálticas aqui escuras você vai achar mais para esse lado aqui. E assim por diante. Rochas sedimentares maciças. Então tem umas rochas bem maciças que são sedimentares, rochas sedimentares não consolidadas, que é aquelas de aluvião, aquelas soltas, né? A gente já viu lá que ela é bem, aquelas redondas, tudo marcadinho, aquelas rochinhas lá, elas são mais nessa parte mais clara aqui, que são em alguns pontinhos aqui que a gente vê. Geralmente próximos de rios, né, gente? Ó, dá para notar que é mais próximos de rios. Bom, gente, eu não vou entrar em detalhes que eu acho que a gente já falou muito de rocha, xisto, quartzolito, quartzitos, rochas silicatas, rochas, argilito, arenito, isso a gente falou várias vezes, falou já na constituição lá das rochas. Então, é só para vocês saberem que todo esse material que ele fala derivado de rochas aí, que existe uma grande variedade de materiais de origem, é esses que são derivados de rochas. Então, esses materiais derivados de rocha que vai formar nosso solo. Então, aqui ele só dá um exemplo que vai formar do magma forma a rocha, né? Ela vai formando nossa rocha, forma a nossa rocha ígnea, da rocha ígnea, ou ela vai sofrer um metamorfismo e vai formar uma rocha metamórfica, ou ela vai sofrer intemperismo e vai formar uma rocha sedimentar. Agora tem um negócio interessante. O que acontece aqui, o vai e vem aqui. Então, o que acontece? Pelo intemperismo, ela forma uma rocha sedimentar. Por intemperismo, aliás, por solidificação desse intemperismo, ela forma uma rocha metamórfica. Por intemperismo, novamente, ela vai formar outra rocha sedimentar. Isso é um ciclo, tá, gente? Quem assistiu comigo o vídeo da última aula, acho que foi da última, da penúltima, ela falou sobre isso, que o estudo de mineralogia, de solos, de rochas, a gente nunca acaba de estudar, porque sempre tem um processo de intemperismo, aí ela muda para uma rocha metamórfica, aí depois que ela vira uma rocha metamórfica, ela é descoberta do solo, ou seja, o solo sai de novo, aí começa o intemperismo na rocha metamórfica, ela vai fazer intemperismo, vai virar uma rocha sedimentar, isso vira um ciclo vicioso aí, tá? Rochas ígneas escuras, basalto, diabásio, gabos e tudo mais.
de novo, nós já falamos sobre rocha, não vou entrar nesse detalhe, então ele fala que o tipo de solo, ele vai ser um solo pobre de silício, ele vai ser mais, um solo mais vulcânico aí. E dos derivados sedimentares, como a gente falou lá, arenito. O arenito começa a desgastar, formou uma rocha de arenito com areia que foi intemperizada e entrou no processo de diágese, então ela se solidificou de novo por pressão, temperatura, e agora virou rocha. Aí ela vai começar em temperismo de novo e vai virar outra parte. Sedimentos inconsolidados, que é o que eu falei lá, aqueles aluviões lá, né? Que a gente fala dos material de beira de rio, ou mesmo como vocês tinham a areia do rio, que tem aquele monte de pedra lá dentro, lá são os aluviões, os coluviões, e tem tudo, são materiais inconsolidados, ou seja, são sedimentos, ele não formou rocha, tá? Porque ele está num meio mais aquoso, não deu tempo de formar rocha ainda. Bom, fator relevo, deixa a gente vir direto para cá. O que acontece em fator relevo? Que nem eu falei para vocês, que a gente estava falando. A formação de solo, quando ele é mais arredondado, a gente até tem uma parte do solo que vai ser intemperismo, que é essa parte azulzinha aqui, ó. Então a água vai levando ele para uma região mais baixa e aqui eu vou formando minhas camadas de solo, tá? E aqui ele vai se decompondo até chegar ao mesmo nível lá onde ele conseguir chegar de intemperismo. E aí, quando ele é muito íngreme, que nem picos aqui, ó, ele não tem solo no começo, tá vendo? Por quê? Porque ele não retém. A água da chuva já leva tudo para baixo. Então, no começo aqui, ele não tem solo. Ele vai ter solo depois, quando começa a suavizar a encosta, aí ele vai começar a suavizar, suavizar, e vai começar a formar solos, tá? Então, ele fala que as chuvas precipitam-se de forma homogênea em um terreno relativamente pequeno, no meio de duas colinas, contudo, parte dessa água pode escoar para as partes mais baixas, tal. Então é o que eu estava explicando aqui, tá, gente? Ele só está explicando o que é aquilo ali. Então aí ele fala de relevo também, que pode ter locais que tenham pouca infiltração e pode ser também desfavorizo por algumas locais que tenham intensa erosões também, tá? Tipo, de um solo muito arenoso aí, quando chove ele já leva tudo, muito argiloso também pode levar e vai formando esse tipo de solo. Daí ele fala aqui nessa parte, quando ele é muito úmido, né? Quando a gente está num setor tropical aí, semitropical, que tem bastante água, tá? E muita chuva, então tem infiltrações, tem erosões e tudo mais. Em regiões quando o clima é semiárido ou seco, aí a gente tem acumulação de sais, tá? Aí é que nem eu falei lá da formação lá do deserto, tá? Ele vai ter um clima muito árido, aí os sais minerais vão, nós já falamos isso também, que é a parte de secagem, né? Tem a evaporação, é a parte química lá de formação de rochas, tem a evaporação, da evaporação vai formando a cristalização, aí vai condensando, pressão, temperatura, evaporação, e ele vai formando novos tipos de rochas, aí pode ser sais e outros tipos. Aqui ele fala que é um local onde não tem muita drenagem, tá? Então, ele começa a acumular água nessa região, e quando tem um acúmulo muito grande de água e tem uma formação muito grande de sais, tá? E dependendo dos sais, ele agride muito o solo. Vocês veem que o solo não é fértil, né? Ele forma muitos sais e acaba não sendo produtivo. Aí tem que ir lá e fazer a reposição de produtos do nosso solo, tá? Bom, aqui
aqui é o que eu falei lá daquela área de relevo grande, montanhoso, ou se tem uma formação mais íngreme, e aí fica uma rocha exposta. É essa parte aqui do desenho que a gente falou, tá vendo? Morro ou uma encosta muito alta que vai formar solos para baixo e aí fica aparecendo a rocha aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui ele está mostrando que dependendo do relevo, a gente tem formações de solos diferentes, tá vendo? Ó? Então a gente tem o neossolo litólico aqui, então nas encostas onde o solo é mais difícil de formar, ele vai começar a se formar através de orgânicos, mas cheio de raízes, tá? São as raízes que vão começar a segurar esse solo. Vai demorar mais o intemperismo e a formação do solo, porque tem uma formação grande de enxurradas aqui, então vai ter muita erosão. Daí tem esse clay solo aqui, que é um solo mais grosso, né? Mais arenoso, tá? Então é onde ele está sofrendo ainda essa parte de lixiviação aqui ainda. E a gente tem, onde tem um solo mais plano, né? Que ele está aqui mais plano, aqui a gente está mais inclinado. Então o que acontece? O solo ainda está sendo lavado e a argila está indo para baixo, tá? Então fica um solo mais arenoso, que é esse clay solo aí. E com mais sais minerais também que fica em cima. E o argiloso, quando tem um lugar mais plano, aí ele vai a água vai percolando de cima para baixo, né? Então ele vai formando esse solo argiloso aí. Ele não tem tanta lavagem. É isso aí, é explicando os mapas, tá? O tempo acho que ficou nítido, que é a formação dos horizontes, e conforme vai tudo pelo intemperismo, formação de orgânica, e vai aumentando, e vai passar o tempo e vai se formando de novo, tá? Já falamos também que aqui ele fala que o período que ele passa de jovem para maduro vai depender do material de origem, condição de clima, tipo de erosão, grau de erosão, tipo de montanha, tudo isso aí, tá? Então, de novo, aquela parte lá que a gente já viu, né? Então é a rocha recém, só que agora em função do tempo, que ele está falando de tempo. Então nós temos aqui no começo uma rocha recém-exposta. A gente chama de recém-exposta, gente, porque o que acontece? A rocha faz bilhões de anos que ela foi feita, né? Então, tipo assim, o que está acontecendo existe um solo em cima dessa rocha, ela foi, por intemperismo, esse solo saiu por razões de erosões, sei lá o quê. Ela começa a intemperizar a rocha, ela vai intemperizando e formando um novo tipo de solo, e assim vai sucessivamente até ela se formar toda essa parte que a gente já conhece lá de rocha, arenito, silt, argila, material orgânico e tudo mais, tá? Bom, gente, vamos falar rapidinho da anatomia do solo, porque depois eu quero mostrar um negócio. O que é a anatomia do solo? É a morfologia do solo, do que o solo é composto, tá? Na realidade, a gente já falou um pouco sobre ele, né? Mas quando você precisar ver mesmo, descrever o que é o solo em campo, a gente precisa verificar algumas situações aí visíveis nele, tá? Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver a cor, a textura, a estrutura do solo, a consistência e a espessura dos horizontes, tá? Então, tudo isso aqui, a hora que você chegar no local do solo, você vai ter que dar uma olhada para mais ou menos saber que tipo de solo é, tá?
Então vamos lá. A cor é a coisa que você mais vai entender aí. Geralmente, dependendo da coloração, você consegue saber qual a composição do solo. Se o solo tem muito enxofre, se é argiloso, se tem muita areia, dá para identificar se ele é um solo calcário. Aí pela cor você já começa a identificar. Opa. Bom, aqui é o nome da pessoa, saiu fora, mas depois eu acerto para vocês. O que aconteceu é que a gente tem uma comparação de cor que elas são 170 pequenos retângulos, tá? Eu já vou mostrar eles para vocês. Eles são 170 pequenos retângulos e tem várias colorações inversas. Eles são arranjados sistematicamente em um livro de folhas descartáveis, tá? Vou mostrar que é mais fácil. Tá vendo ele aqui, gente? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse livro e destacar essas folhas, tá? Então, ele vai ser um jeito de você fazer a reconhecimento do solo é através dessas cores aqui que ele vai te falar qual tipo de solo é, tá? Tabela de Mansell. Então, o que acontece? Você vai colocar lá no tipo de solo, que aqui está aparecendo até o rapaz com um pedaço de solo na mão, e tentando comparar as cores. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo, professor. Podem me interromper, tá, gente? Então, tem 3 elementos básicos que vocês vão ter que descobrir na cor. Você vai, o que esses elementos básicos aí? Então, vamos lá. Primeira coisa é o que a gente chama de matriz. É a cor pura, tá? Então, você vai falar, ela pode ser vermelha, amarelo, azul, depende da cor dela, tá? Então, nós temos o espectro dominante da cor. Então, nós temos várias gamas de cores. Então, você vai ter que identificar a cor. Mas, ó, gente, primeiro aqui, ó, vocês estão vendo que nós temos cor. Então, vocês vão identificar o vermelho, o amarelo e assim por diante. Por quê? Porque depois vocês vão ter que identificar a grau de claridade de luz, tá? Que é os tons cinzas que a gente consegue. Ele vai do branco ao preto. Então, nós precisamos dos tons cinzas. Vamos entender isso aí. Então, tá vendo aqui, ó, que ele chama de croma. Aqui que eu tenho o vermelho puro, tá? Que ela seria a pureza máxima do elemento. E aí ele vai escurecendo conforme a tonalidade de cinza que você vai acrescentando nele, tá? Então ele vai mudando as tonalidades, vai mudando o tipo de solo, tá? Dá para enxergar melhor. Então você tem aqui, ó, vamos supor que esse aqui embaixo seja o solo, tá vendo, ó? Então você tem a primeira matriz vermelho, aí você precisa pegar as cores cinzas, tá? E ir juntando para fazer o solo. Aqui ele fala que o solo está em 6 partes e vermelho em 4 partes, tá? O cinza está em 6 partes e o vermelho em 4 partes. Para chegar nesse tom marrom aqui, tá? Esse é um jeito de identificar o solo. Bom, ele fala que para você identificar solo por cor é o jeito mais óbvio que a gente falou, que é as cores. Uma característica importante do solo pode ser inseridas a partir de cor. Então, solos bem drenados, eles vão parecer cor única, ele não vai ter cor variável, tá? E solos com lençol freático oscilante, que tem sobe e desce a água, ele tem cores acinzentadas, amareladas e até alaranjadas no meio aí, porque tem a ação da água, tá? Então, a matéria orgânica escurece
o solo. Então, se vocês tiverem um solo muito escuro, vocês podem falar que é matéria orgânica, que nem nós vimos. O ferro, ele vai dar uma cor alaranjada, avermelhada, amarronzada aí. E o manganês, que ele vai dar umas cores mais escuras aí no perfil dos nódulos aí, tá? Textura, gente. A textura é difícil explicar para vocês, mas é assim, é que nem eu falei para vocês, vocês têm que pegar na mão. Deixa eu ver se tem. Eu queria. Tá. Vamos. Só para vocês terem ideia de textura, que é mais fácil a gente falar como ele vai funcionar. Então, tipo assim, você tem que pegar primeiro o torrão de terra. A gente chama de torrão também. Vocês pegam uma parte da terra de solo lá, um pedaço do solo, tá? Aí vocês vão esfregar na mão e ver, né, antes de esfregar na mão, né? Você precisa ver se você consegue enxergar os tipos de horizontes, tá? Qual parte do horizonte está fazendo esse solo? Se ele já passou do solo orgânico, se ele já passou do argiloso, se ele está mais no arenoso. Então você faz essa parte de solo. Lembra que solo está tudo solto, hein, gente? Ele vai estar em torrão. Se você apertar, ele esfarela. Aí você precisa molhar ele. Só que cuidado, tem os processos que você faz primeiro. Ele seco, que você só vai saber a dureza. Então, o processo aqui está ao contrário do que tem que ser feito. Então, você pega a terra, ela está seca, você vai apertar na mão. Se ela esfarelar facinho, você já sabe que é um solo completamente sem dureza nenhuma, tá? Se ele tiver uma resistência, geralmente você pode ver que o argiloso, quando ele forma aquele torrão bravo, mesmo que você vai apertar, você não quebra nem na mão, de tão duro que ele é, né? Bom, daí você vai deixar ele úmido, você vai umedecer ele, mas não é deixar molhado, tá, gente? É só úmido, para ver a friabilidade dele, para ver quanto ele vai se desmanchar no torrão, tá? Então, e quando ele está muito seco, ele está muito denso, duro, você não consegue quebrar. Aí você vai jogar um pouquinho de água, ele vai ficar úmido, aí você vai apertar, você vai ver que ele vai começar a esfarelar. Ele não vai ficar plástico, mas ele vai esfarelar, ele vai ficar esfarelento, vai ficar uns grãos, e às vezes até uns torrão maior aí de solo. E aí você vai molhar de vez. Aí você molha e vê a plasticidade e a pegajosidade. Pegajosidade é quando você põe ele em 2 dedos e estica para ver quanto grudento ele tá, a lama dele, tá? Aí é um jeito que você vai identificar esse tipo. Quando a gente fala de... Deixa eu ver se aqui está falando. Tá. As estruturas e agregações de solo. Então a gente tem por tipo laminar, prismática, blocos angulares, blocos subangulares, granulares. Elas podem ser muito pequenas, pequenas, médias, grandes e muito grandes. Grau de estrutura: sem estrutura, grão simples, sem estrutura maciça, com estrutura fraca, com estrutura moderada e com estrutura forte. Tá? Então esses agregados são ocasionados por vários fatores. Quando se junta partículas unitárias, formando o argilo, o silt, a areia lá, que ele fica mais compacto, né? E aparecimento de fendas, quando eles se separam das unidades estruturais. Então, eles têm aqui, para vocês terem ideia, como que é a formação deles lá, né? Então, a gente tem o granular, tem o prismático em forma de prismas, tem a maciça, tem grão simples, blocos e lâminas, tá? Essas são as situações de formações de solo, tá? E você consegue enxergar só de pegar o solo na mão, o jeito que ele foi constituído, tá? Aí ele está falando forma, tamanho, grau de desenvolvimento. Nós vamos cair aqui no nosso grau de desenvolvimento sobre rocha sã, que é onde vai cair na água aí que a gente acabou de fazer um molhado, úmido e seco. Então ele está
falando como você vai examinar esses tipos de solos aqui, tá? Para saber como eles foram formados. Bom, gente, no solo seco você vai determinar dureza e tenacidade, solo úmido você vai determinar a friabilidade de solo molhado você vai determinar a plasticidade e a pegajosidade dele. Friabilidade é quanto ele esfarela, tá, gente? É esfarelamento do solo. Bom, aqui é outra classificação que ele tem pedregosidade, rochosidade, relevo local regional, erosões. Nós não vamos entrar muito nesse detalhe não, mas eu só peguei para vocês terem uma ideia de toda essa formação aí das características ambientes do perfil do solo, tá? Dá para vocês se aprofundarem, tem bastante situações, mas são várias características. Como na nossa matéria a gente não entrou em morfologia, eu só queria mostrar para vocês que existe uma morfologia de solo, tipos de solos aí, por formação de rochas, tá? Do jeito que elas são formadas. Então, se vocês quiserem ter uma curiosidade maior, vocês podem ler, tá no slide aí, tá? Então, tem toda essa parte aí. Tá? Como são formados, por quê, as drenagens da água, tipo de vegetação e tudo mais. Aqui ele tem um solo que ele foi coletado em campo, foi levado para um laboratório, no laboratório se fez todas essas análises, tá? E é assim que você faz uma descrição do solo. Então, aqui que você vai colocar todo como é a situação do declive, de onde ele foi coletado, qual é a formação geológica, se são sedimentos recentes, se são sedimentos antigos, qual a cronologia que a gente viu uma aula passada, qual o setor quaternário, se é paleozoico, mesozoico, e aí tem toda como se faz uma classificação de solo, como tem que ser feito. Laboratório, tá, gente? Então tem. Daí ele dá um exemplo aí, tá? Como ele estivesse analisando, ele pega um material que não tinha pedregulho nenhum, nem rocha nenhuma, então era um solo puro, bem com areias e arenoso, argiloso, vamos descobrir já. Ele tem o relevo dele era plano, então não tinha encostas do lado. O relevo regional também era plano, então a gente não tinha nenhuma escarpa, nenhuma montanha, era um terreno plano. A erosão era laminar e sulcosas. A drenagem imperfeitamente a mal drenado, então ele não tinha gramação, uma drenagem boa. Vegetação que crescia nele: gramínea, capim, rabo de burro e Maria Mole. Sinceramente, rabo de burro e Maria Mole eu não conheço o que é. O clima do local, como é. O uso que eles estão usando hoje, que era para pastagem, e quem coletou as amostras, que foi esse Clóvis e tudo mais. Então, daí ele faz toda a morfologia, que nós vamos entrar nela, mas se alguém tiver curiosidade, ele faz todo o teste aí, laboratório, para mostrar. Bom, funções, nós até já falamos, né? Então, nós temos algumas funções aí, que é construção de indústria de cerâmica para matéria-prima, fonte de nutrientes e água para atividade da agricultura e pecuária, que ele juntou tudo aí, ovinos, tudo que é pastoril, né? Agro-silvipastoris. Então, serve o solo para isso e serve para nós, engenheiros, também determinar a resistência do solo. Então, mostrando aqui mais ou menos para que serve o solo. Então, ele tem para filtragem e depuração de água. Então, a água vai passando, vai se filtrando no meio do solo aqui. Produção florestal e agrícola. Então, a produção alimentar, preservação da natureza,
fonte de matérias-primas, que aí é enxofre, argila, calcário e infraestrutura, né? Então, o que a gente tira da natureza que a gente consegue fazer infraestrutura. Então, tem o cal, cimento e tudo mais. Gente, aqui, ó, só para a gente finalizar, a gente tem um exame de SPT. O que é o exame de SPT de sondagem? Quem já precisou desse serviço para fazer, ele determina a rigidez do solo, tá? Você consegue determinar a dureza do solo através de alguns ensaios. Aliás, de alguns não, um ensaio, que chama SPT, tá? Então, como que ele faz? Primeiro, ele vai fazer uma visita no local da obra, detectar eventual existência de problema de alagado ou floramento de rocha, porque, ó, entenda que a gente está fazendo análise de solo, tá? SPT é análise de solo. Então, se você chegar lá e tiver rocha, não dá para fazer análise, porque não vai passar. Vocês vão ver aí que tem um processo aí de tipo um batistaca, e aí ele não tem resistência para passar rochas. Então, e nem materiais alagados, que se for material alagado não dá para fazer, porque a gente faz em pequenas dimensões, em pequenos trechos só. Então, vamos lá. Ele vai abrir um buraco aí de um diâmetro de 2 a 4 polegadas, tá? Ele vai tirar essa camada de solo primeira aí, ele vai tirar quase 1 metro dessa primeira camada aí, tá? Para poder dar limpada nela, e vai fazer, depois que ela coletar essas amostras, eles vão fazer uma sondagem geotécnica para saber. Então, como que é esse ensaio aí? A gente tem um ensaio chamado método de SPT e o CPT, tá? É o Standard Penetration Test e Cone Penetration Test. Qual a diferença dos dois? Eles vão fazer o mesmo efeito, porém, o SPT colhe a amostra de solo, tá? Ele tem essa para colher a amostra. O CPT não colhe a amostra de solo. Então, geralmente, o pessoal usa o SPT porque eles querem a amostra de solo para saber que solo que é. Bom, gente, quem nunca viu isso aqui, alguém já deve ter visto e visto como batistaca, mas esse aqui é um batistaca bem pequenininho, tá? Ele tem um motor motobomba que pode ser usado para reservatório de água, tem um tubo metálico, tripé, rodana, guias. É tipo de um batistaca mesmo. Se alguém já viu um batistaca ou alguma coisa assim, já deve ter visto isso. Porém, o que acontece? O peso que ele é soltado, ele é manual, tá? Essa bomba que tem aqui é só para drenagem de solo, dependendo de algumas situações de profundidades. Eu preciso fazer uma drenagem para ir limpando o meu canal do solo aqui, para tirar todo o resíduo e saber exatamente o que eu estou trabalhando, o solo mãe aí, tá? Então, eles vão fazer o seguinte, eu tenho um peso de 63 quilos, é pequenininho, vocês viram lá com a manivelinha, você puxa e solta, ele tem uma determinada altura, que ele tem que subir 70, tem aqui, 76 milímetros, tá? Então ele sobe e bate, sobe e bate, sobe e bate, como se fosse um batistaca. E o que acontece? Eu preciso marcar de 15 em 15 centímetros a minha profundidade. Ou seja, eu acho que tem um relatório que eu puxei. Bom, então ele vai batendo e vai perfurando de 15 em 15 centímetros para saber no metro quanto que foi. Então é tipo assim, é uma coisa precisa, gente? Não é muito não. Vocês pensam que ele vai fazer uma análise de 45 centímetros num universo de 1 metro, tá? Então, o que vai utilizar aqui, que ele vai analisar friamente, são 45 centímetros. Na realidade, não é nem 45, vocês vão ver que na realidade são 30 centímetros. Mas
Vamos considerar 45 por enquanto. Então tá aqui como é em loco aí para vocês verem, né? Aqui tem os amostradores bipartidos lá, que a gente consegue ver aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Esses amostradores, na realidade, está em corte, mas ele é fechado, então você vai batendo, 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 ele vai enchendo de solo, e daí você consegue fazer amostras para saber que tipo de solo você está trabalhando, tá? Aqui o que significa SPT e CPT e diferenças. Ah, não tem? Espera só um segundo, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que saiu compartilhamento aí. Só um segundo, gente. Tô tentando pegar um laudo aqui para mostrar para vocês. Mas esse horário o computador tá lento. Log. Ver se eu consigo aqui. Compartilhar. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim, professor, tá dando pra ver sim. Sim, Tá. tá dando pra ver. Vamos entender o que significa esse negócio aqui. Que nem eu falei, ó. Aqui, ó. Essa marca pretinha aqui e essa marca branca significa a perfuração de 1 metro, tá? Então eles vão começar a bater, tá? E eles têm que perfurar 15 centímetros, tá? Então aqui ele disse o seguinte, ele desprezou já o primeiro aqui, tá? Toda vez que vocês olharem um ensaio de SPT, gente, vocês vão descobrir o seguinte, tudo que é essa primeira linha aqui que eles fazem de ensaio, eles desprezam, tá? Porque ele pode ter passado, pode não estar dando 15 centímetros certinho, então eles começam da segunda camada. Então é por isso que eu falei que geralmente a gente tem uma precisão de 30 centímetros, tá? Para poder chegar no nosso resultado de 1 metro aí. Então, por isso que eu falo que não é tão preciso. E aqui ele vai falar o número de golpes. Então, ele fala o seguinte, aqui ele deu um golpe e abaixou para 30 centímetros. Aí ele deu um golpe e foi para 15 centímetros. Então, ele colocou que em 2 golpes ele baixou 45 centímetros, tá? Que é os 45 que ele tinha que baixar. Por isso que ele desprezou o primeiro aqui. Porque a primeira vez que ele bateu, provavelmente já foi para 30 centímetros. Então ele considerou como primeira e segunda camada. Daí, de novo, ele bateu 2 golpes, mas os 3 golpes que ele bateu, cada golpe baixou 15 centímetros. Daí, de novo, um golpe ele baixou 20, um golpe ele baixou e outro golpe ele baixou 10. E assim por diante, tá? O solo começou a ficar resistente depois de 7 metros de profundidade, tá vendo, ó? Então ele tá desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 7 metros de profundidade. Ele conseguiu 7 golpes, olha só, hein, o solo não é tão bom assim, hein? Ele conseguiu 7 golpes para aprofundar os 45 centímetros. Então em 7 golpes ele aprofundou 45 centímetros. Para 65 quilos, gente, não é muita coisa aí
batendo em cima de resistência, uma resistência bem baixa. E aí ele precisa caracterizar o solo, lembra que ele pega as amostras? Então ele vai caracterizar ela. Então, consequência que a gente está vendo que não tem resistência, porque tem pouca argila, ó. Ele fala que é uma argila areno-siltosa, cinza escuro, com fragmentos de vegetais. Então tem um solo orgânico aí, tá? Tem pouco silto e tem pouca argila, aliás, tem um pouco de argila e areia misturada e um pouquinho de silto. E aqui, na segunda parte aqui, na segunda amostra que ele colheu, então a primeira vez que ele tirou a amostra, ele achou esse tipo de areia, de argila arenosa, areno-siltosa. E a segunda ele achou uma argila muito arenosa, cinza clara, com um pedaço de pedregulho fino. Então, tipo assim, é um solo que para se fazer fundação tem que pensar muito bem como você vai fazer esse tipo de fundação, tá? Ou seja, ou você vai fundar mais, ou você vai fazer por estaca, ou você vai fazer sei lá, vai ter que escolher um tipo que você vai fazer aí. Pode fazer por sapata corrida, alguma coisa que dê uma resistência boa, tá? Gente, dúvidas sobre esse ensaio da SPT? Não, professor. Não. Foi claro Ó, que. tá. Aqui, ó, vocês podem ver que ele demonstrou que, além de tudo, além de ser muito mole esse solo, onde está o nível de água? Viram aí? É. Aham. Então, o nível de água tá aqui no começo, tá aqui no começo da camada, tá? Se o nível de água tá aqui em cima, tudo isso aqui tá inundado. Então, é por isso que tá dando uma resistência tão ruim Mas ele assim tá no batendo solo. num brejo aí, vai. É. Ou num brejo, ou numa área de praia, numa área que tenha, apesar de ter muito material orgânico, mas ele está achando uma argila muito arenosa, aparentemente é um local, pode ser próximo de rio, do mar, mas é uma areia aí, é um material bem arenoso, tá? E Aí próximo do começa aí, ó. Aqui tá aí, ó, argila, areno, siltosa, cinza escura com fragmentos vegetais. Aí em cima desse é um lodão aí, um brejão. Embaixo, ó, Sim. argila muito arenosa, cinza clara com pedregulhos finos. É, Embaixo é, uma areiona. É areia. Pode ser do lado de um lago, do lado de um rio. Então, como ele está muito próximo do nível da água, ele tem um nível de água, a hora que perfura, já tem uma água muito próxima aí, tá? Ah, então, dúvidas sobre solo, pessoal? Legal, Deu para professor. entender bem. É. Então, vocês viram que a hora que vocês chegarem lá na obra e for ver o tipo do solo, vocês veem se ele for bem marrom lá, é que eles têm bastante argila, bastante silto no meio lá. O silt é mais escurinho do que a argila é mais clara, um vermelho mais claro. Mas aí vocês conseguem ver já, falam, ó, é um solo argiloso. Vocês podem tentar pegar na mão que vocês vão ver. Se ele tiver uma consistência áspera, tipo lixa, ele tem areia no meio. Se ele for bem lisinho, é só silt e argila. A argila ainda a gente sente quando raspa, tá? A areia a gente sente como se fosse areia mesmo, como se fosse pegar uma areia fina na mão. Você sente ele mais arenoso. A argila ela já é mais suave e o silt é aquele pozinho bem fininho. A granulometria é a menor que tem, ela é mais escurinha, mas é bem fininho. Então, na hora que você chegar na obra, vocês pegarem na mão e sentir, vocês já vão começar a identificar tipo de solo. Você fala, eu já sei que solo que é esse. Então, você já sabe que ele é um solo, no começo lá, arenoso, argilo arenoso, o argilo siltoso. E aí, você cavar para dentro, você já vai ver que já vai ter uma dureza maior. Mesmo na obra, você cavar com a mão, vão sujar as mãos nas obras, vocês são engenheiro. Vocês tiram a primeira camada de lisinha lá, vocês vão ver que já vai ficar duro cavar, se tiver muito seco. Aí você já vai ver a resistência, falar, ó, um solo resistente, dá para fazer um negócio mais interessante e tal. Aí você consegue brincar com os solos. Ok?
Maravilha, Sérgio. Tá, Ok, joia. professor. Então, pessoal, por hoje é só. Aí na semana que vem a gente faz uma revisão e na próxima semana a gente faz a nossa avaliação aí, ok? Fechou, Sérgio. Obrigado, Aí professor. você Um abraço. vai colocar o conteúdo lá, né? Essa Vou semana. vou colocar tudo lá, tá? Beleza, então. Até sábado já tá tudo colocado lá. Então, para vocês, um bom final de semana, boa Páscoa, bom feriado e até a próxima aula da gente, Beleza. ok? Para você Valeu, também, professor. Você professor. Um também. abraço aí. Obrigado, Valeu, hein? Ricardo. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Abraço, tchau.